A gente volta a falar sobre a taxação anunciada em carta pelo presidente americano Donald Trump, carta que foi enviada ao governo brasileiro, anunciando uma taxação de 50%. E aí, Rodrigo Orengo, setores da economia brasileira estão calculando já o impacto e defendem diplomacia nessa negociação. É uma diplomacia difícil, sensível, delicada, porque na própria carta de Donald Trump ficam lá estabelecidos todas as diferenças ideológicas e isso colocado como uma das razões para essa taxação de 50%. E aí já vem uma outra discussão. Haverá recuo? Não haverá recuo? É só discurso? É só retórica? Tem muito diálogo ainda e um desafio importante, mais um, para o governo brasileiro, né, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Sheila, também Roberta, Fábio, bom dia a todos. Sheila, a palavra de ordem é diplomacia, é realmente, a gente tem ouvido muito cautela nesse momento, né? Inclusive nas manifestações do setor produtivo, né? A própria Frente Parlamentar do Agro aqui no Congresso Nacional está citando isso, é um momento de cautela, mas de diplomacia firme, e um alerta para o equilíbrio econômico e político nas negociações com os Estados Unidos. CNI também, a confederação que representa a indústria, né, fazendo apelo agora para a diplomacia e negociação. Até porque, Sheila, esses setores, os principais da economia brasileira, né, como o da indústria, do agro, que são grandes exportadores para os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial, avaliam, fazem contas e veem que o impacto ele é enorme, ele é gigantesco. Né? Qual é a aposta nesse momento aqui, inclusive dos setores produtivos? Que há caminho para uma negociação. Até porque a gente viu, e há precedente, também de anúncios de grandes tarifas e depois recuos. Então há uma avaliação, até do ponto de vista político, que pode ser, obviamente, né, mais uma estratégia e que haveria, sim, um caminho de uma negociação. Agora, qual é a avaliação nesse momento do governo? Qual será o próximo passo? Primeiro, uma resposta no mesmo tom do presidente Lula, né, também uma manifestação por carta nas redes sociais, defendendo a soberania brasileira e dizendo que se tiver realmente e for implementada aí a tarifa que tem vigência aí para agosto, o governo vai usar a lei de reciprocidade e aí está estabelecido na legislação que seria o caminho justamente de taxar os produtos americanos. Agora, Sheila, isso não é bom para ninguém, né? Nem para o Brasil, nem para os Estados Unidos, e é difícil imaginar que há algum ganho político, inclusive para o ex-presidente citado pelo presidente Donald Trump. Né? A gente estava falando com fontes do Palácio, né, que até avaliam que é o seguinte, olha, o presidente Donald Trump deu uma bandeira para o presidente Lula defender a soberania nacional. Mas é difícil imaginar isso como algo positivo no momento também que tem um impacto. Então, um caminho que é defendido hoje por setores da economia e até pessoas de dentro do governo é o caminho da negociação, deixar realmente a poeira baixar, apelar para uma relação que o vice-presidente Geraldo Alckmin estava colocando, que é de 200 anos, então é uma relação de Estado, não é uma relação de governo. Muita gente lembra da relação, e boa relação, que o presidente Lula tinha com o presidente, que também era um opositor, né, aliás, tinha um antagonismo ali ideológico, né, que era Bush, e tinham ali uma relação importante, né, e produtiva, producente. Né, então, olham para trás na história e verificam que há caminho para uma negociação. Obviamente, a gente está num momento que é delicado, é de estressamento, mas agora é hora dos bombeiros aí, da diplomacia agir. Né? Então, no início, uma resposta que é essa resposta que precisa ser firme, essa avaliação do governo, no sentido que o governo não aceita interferência, mas agora vão tentar essa negociação e até um apelo que os setores produtivos estão fazendo para o governo e para os players aí envolvidos nessa negociação. Agora, pela reação política que a gente tem até agora, Orengo, com essa reunião de ontem à noite que a gente acompanhou, ainda sem a certeza em relação a essa reciprocidade, se haverá também a taxação de 50% em relação aos produtos aqui do Brasil. Quais são os setores mais preocupados? Muitos ouvintes escrevem desde cedo, tentando entender os efeitos. O que dá para a gente destacar dos setores neste momento? Ó, sem dúvida, viu, Roberto? Setores mais preocupados nesse momento são setores do agro e setores industriais, que realmente têm uma balança comercial importantíssima com os Estados Unidos. Agora, tem um ponto fundamental aí nessa discussão, que é um ponto do cálculo, da economia, da matemática. E na carta enviada por Donald Trump, há uma informação que é contestada, inclusive com base em números do governo americano, que seria
um déficit americano na relação com o Brasil. Na verdade, é ao contrário, e ao contrário já há algum tempo. A relação é mais positiva para os Estados Unidos, há um superávit, né? Então há um ganho maior para os Estados Unidos nessa relação com o Brasil já há alguns anos. Então, quando o presidente Donald Trump coloca lá que há um déficit, esse número e essa informação é contestada pelo governo brasileiro. Ontem mesmo, Geraldo Alckmin veio a público para falar exatamente isso. Ele que representa o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Agora, é claro que tem um pano de fundo político aí, né? Virou uma guerra aqui nas redes sociais, um espectro tentando colocar a culpa em outro. Mas esse momento é o momento do pragmatismo, é o momento, e a diplomacia brasileira é conhecida historicamente pelo pragmatismo. Então esse é o momento de buscar canais diplomáticos. Tem lá uma vigência, então tem um momento aí de discussão importante, é uma aposta aqui que poderá haver um recuo, né? Pelo menos aliados do governo acreditam que há caminho para uma negociação, é isso que a gente vai ver a partir de agora, a busca por canais diplomáticos. Bem, Orengo, obrigada, viu, pelas informações. Tendo qualquer novidade, o espaço aberto para a nossa equipe em Brasília voltar aqui com a gente. Um abraço, até mais.